Oi, meus alunos queridos do segundo ano do ensino médio. Saudade de vocês, viu? Fala aí, Carol. Professora Carol aqui com a gente hoje também. Fala, Carol. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com o Giba, ministrando mais uma aula de física para a segunda série do ensino médio. Vou estar aqui acompanhando vocês pelo chat, então, por favor, vamos participar. Isso, a participação de todos vocês aí. Coloquem a apostila, o livro, caderno, tudo certinho. Aula de hoje, aula 3, condução de calor, certo? Hoje vamos fazer também um experimento aí com vocês, colocar fogo aqui, que eu adoro colocar fogo nas coisas. Então, vamos fazer aqui um esquema legal com vocês hoje, tá? Vamos falar um pouquinho das habilidades que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que na última aula trabalhamos a questão da temperatura, não foi, Carol? Perfeito. Temperatura, conceito de calor, não foi? Conceito de capacidade calor. Térmica, calor específico. Isso, calor específico, capacidade térmica, né? Falamos da questão da areia, falamos da questão das tabelas, do calor específico para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar das transferências de calor, tá? Vamos falar da habilidade aí. Qual é a habilidade de hoje? Qual é que vocês aprendam hoje? Importante, né? Habilidade. Explicar os fenômenos térmicos cotidianos com base nos conceitos de calor específico, capacidade térmica, identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos, tá? Vamos falar também um pouquinho hoje sobre o aquecimento global, aí, o efeito estufa. Vamos usar também simuladores hoje com vocês, tá? Qual é o objetivo? Tem que entender o processo da transferência de calor, esse é o objetivo, tá? Relacionar os conhecimentos da física térmica, né, ao contexto social e ambiental, refletir e relacionar os conhecimentos científicos com os impactos globais no meio ambiente, tá? Isso é importante, você relacionar o conhecimento físico com o que ocorre na natureza, né, no sistema natural, e aí você tem que observar o quê? Aqui ali está tendo um tipo de condução diferente, ali tem a convecção, ali tem radiação térmica, tá? Isso é importante, beleza? Quais são os conteúdos? Calor sensível, né? O que é o calor sensível? Vamos falar um pouquinho hoje. Transformações físicas da matéria, forma de transferência de calor, física do meio ambiente, que é um pouquinho sobre aquecimento global, e o efeito estufa e a retomada, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho hoje, né, Carol? Do calor sensível. Tem um pensamento da aula hoje, que, nossa, esse pensamento aí, pessoal, adoro isso. Heráclito de Éfeso, né? Grande filósofo pré-socrático, né? Meu amigo, né? Parceiro. É íntimo já, né? Colega, meu amigo, né? Eu tenho uns contatos com esses caras aí, meio que morreu, eu tô com eles aí. Ó o pensamento do Heráclito. Tudo flui, nada permanece, tá? Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Nossa, isso é profundo, não é? O que quer dizer isso, Carol? Filosófico, eu diria. Né? Ele está mudando constantemente, né? Eles têm um pensamento hoje. Você está em constante mudança. Isso que ele fala. Ó, você entra no rio, quando você for entrar de novo, a água já passou. Então ali o rio não é o mesmo. Água, né? né? Já é outra água. Outra água, por isso de outro rio, né? Outro rio, outro pensamento. A gente está sempre em mudança, né? Lembra, hoje a sociedade está em mudança, o mundo está em mudança hoje. Nós estamos numa pandemia, né? Você já se lembrou em algum momento da sua vida ter passado por isso? Não, nem quando eu nasci no século XIV, né? Eu sou do século XIV, 13, 12 ali, né? Nessa época também não lembrava muita coisa, né? De que se tinha pandemia ou não. Eu escapei na boa, né? Quando teve a peste bubônica. Então, o que acontece? Então, pós-pandemia, como vai ser? Vai tudo mudar, pessoal. É um novo mundo, né? Que vai surgir aí. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho do que é calor sensível? Certo? Ô, senhor Giba, calor sensível, quer dizer que é um calor que ele tem, né? Ele é emocional? Não. Quer dizer que ele é emocional, né? É o sensível, né? Ele sente dor? Não, pessoal. Calor sensível é o quê? A quantidade de calor responsável para variar o quê? A temperatura, né, Carol? Que a gente colocou, a gente falou na última aula, não foi? Foi. Isso. Perfeito. A gente falou do calor sensível, falamos da variação de temperatura que esse calor provoca, no caso, né? Que não provoca a transformação da matéria, certo? Vamos falar hoje, mas não provoca ainda. Então, tem a equação lá do Q igual a MC, né? Que, na verdade, pessoal, essa equação aqui, ó, ela veio daqui, ó, lembra? Eu coloquei aqui, ó, para vocês, que é a quantidade de calor. Lembra o calor específico, né, que a gente falou na última aula?
Depende do quê? Da quantidade de calor, depende da massa do objeto. Olha, tá mudando de cor, tá vendo? Estou com verde, tá virando preto. Eu não sei se isso é bruxaria. Ó, e aí, variação de temperatura. Lembra que eu falei com vocês? Né? Calor específico depende da massa e a variação de temperatura, né? Aí observamos o quê? Uma tabelinha. A água, né? O ferro, o alumínio, né? E assim por diante, tá? Então, essa equação aqui, ó, se eu passar o quê aqui para cá multiplicando, vai ficar a equação que vocês têm na tela de vocês, ó. Q é igual a MC delta teta, certo? É o que macete que chama, né? Que macete. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Tá lá, ó. Temperatura é o quê? Final menos temperatura inicial, ó. Tá aqui, ó. Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Tá lá. A massa tem que estar em gramas, tá? O calor específico tem que dar o quê? Caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura está em graus Celsius, certo? Vamos fazer um exemplo aí rapidinho, só para a gente relembrar essa equação? Coloca-se 500 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius, certo? Aí colocou lá, vai aquecer essa água, aí mediu a temperatura depois, foi para 60 graus Celsius, beleza? Vamos pesar a perda de calor para o meio. Então tá lá, vamos pesar a perda de calor para o meio. A pergunta é, qual é a quantidade de calor absorvida pela água? E faça um gráfico de temperatura em função do calor, beleza? Vamos lá para o cálculo? Passa aí para a gente ver como foi esse cálculo aí, ó. Então, primeiramente, pessoal, vamos ver isso aí. Qual é a equação que eu vou utilizar? Q, M, C, delta, teta, certo? Qual que é a massa de água? A massa de água, tá lá, né? 500 gramas, certo? Qual que é o calor específico da água? O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, certo, Carol? Tranquilo? Eu quero calcular o quê? A quantidade de calor. Mas antes, eu calculei para vocês ali, ó, a variação de temperatura, né? Ó, variação de temperatura é o quê? Temperatura final, que atingiu a água é quanto? 60 graus Celsius. Menos. Qual é a temperatura inicial da água que ela estava, né? Onde eu aqueci a água? 25. 25 graus Celsius. Certo? Aí eu subtraio aqui, que vai dar o valor lá, ó, 35 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. Aí beleza, ó. Tem a massa. Tem um calor específico. Tem a variação de temperatura. Eu calculo a quantidade de calor, que vai dar ali, ó, 500, certo? Vezes 1, 500. Vezes 35, 17.500 calorias, certo? Então a água absorveu 17.000 calorias, 17.500 calorias, para elevar sua temperatura de 25 para 60. Vamos olhar o gráfico ali, o gráfico embaixo, que é o B? Faça o gráfico de temperatura em função de calor, né? Então eu coloquei o gráfico lá para vocês, né? Tá até aqui o gráfico. Então eu coloquei ali, variação de temperatura de um lado e quantidade de calor do outro. Aí partiu de 25 para 60, certo? De 25 para 60, tá aí com vocês, na tela de vocês. E a quantidade de calor que absorveu a água foi 17.500, beleza? Esse é um gráfico típico de calor sensível, né? Quando você tem o quê? Só absorção de calor, né? O objeto retém calor ou ele emite calor, só que não muda o quê? O estado físico da matéria, tá bom? Só para você ter uma ideia como a gente faz esse cálculo aí, certo? Vamos lá. E agora vamos falar das transformações da matéria, né? Então, pessoal, a gente vê bem a matéria, né? Assim, estado sólido, tá lá, estado sólido. A matéria pode estar no estado líquido, certo? No estado gasoso, né, Carol? Gasoso. E tem um estado aqui que chama de plasma também, né? Você acha que esse plasma aí... Eu acho que isso aí é novidade, hein? No fundamental eu não me lembro de ter estudado isso. Não, e no médio, plasma, o que que é isso? Então, pessoal, lembrar, a gente combina muito falar de sólido, líquido e gasoso, né? Mas tem o plasma também. O plasma que seria o quê? Por exemplo, o Sol. O Sol é um plasma, né? Tem plasma por quê? Que é um gás tão quente, sabe que esse gás fica tão quente que ele emite, né, luz. Emite luz, no caso, né? Um plasma. Lembra que a televisão de plasma? No caso, a gente tem, né? Televisão de plasma. E o plasma também, ele tem uma característica que ele pode conduzir corrente elétrica também, tá? O plasma. Então, a gente tem um quarto estado da matéria que chama plasma.
Uns dizem que o fogo também pode ser um tipo de plasma, né? Tem alguns físicos que falam que não. Então tem uma controvérsia aí de se o fogo é ou não um tipo de plasma, né? Mas o Sol é a estrela que é um plasma, né? O gás ali do Sol é tão quente, né? Que ele emite ali radiação. Tranquilo? Existe também um quinto estado da matéria, né? Que o pessoal faz no laboratório, chama condensado de Bose-Einstein, né? É um quinto estado da matéria que faz... Isso é só em laboratório mesmo que você acha esse tipo de sistema aí, tá, pessoal? Mas o que a gente vê mais no dia é o quê? Sólido, líquido, gasoso e o plasma também, que a gente está em contato aí com a natureza. Quais são as mudanças de fase aí, ó? Vamos ver lá. Quando eu passo de sólido para gasoso, eu chamo do quê? Ó? Sólido para gasoso é o quê? Sublimação. Gasoso para o sólido, cristalização, né? Aí tem ali, ó, de gasoso para líquido, condensação. E o contrário, de líquido para gasoso, é vaporização. E o outro ali, ó, de líquido para sólido, solidificação. E o contrário é a fusão, tá? Esse aí que a gente vê essa transformação da matéria. Lembrando que, pessoal, ó, quando o objeto ou a substância está mudando de estado físico, tá? A temperatura dela se mantém constante, naquela mudança, né? Quando a água está virando gelo, né? Ou a gelo virando água, naquele momento de transformação, a temperatura se mantém constante, tá? E outra coisa, essa transformação aí depende da pressão também, né? A pressão local também. A pressão exerce muita influência na transformação da matéria. Certo, Carol? Tranquilo? Perfeito. Isso. Vamos lá, então, ver essas Vamos lá. mudanças. Agora vamos falar do calor de transformação, né? Falamos do calor sensível, vamos falar do calor latente, né? Que seria o quê? É a quantidade de calor que eu forneço para fazer o quê? Transformação física da matéria. Então tem lá, ó, que é o Q é igual a M vezes L. Esse L aí, pessoal, é o calor latente, né? Do material, tá? Esse L aí é o Q igual a M vezes L, né? O pessoal chama de que moleza. Ah, esse que é o que mole? É o que mole. Esse aí é o que mole. Ó, Q, a massa da substância, e o L, que é o calor, certo? O calor latente da substância, tá? A massa aqui em grama. Então, quando eu uso essa equação, pessoal? Quando eu vou usar a equação? Quando tiver transformação da matéria. Por exemplo, a água está virando gelo, né? Você retira calor, né? Da água via gelo, né? Quando você fornece calor para o gelo, ela vira água, certo? Então você pode usar a equação para você transformar, para você calcular quanto de calor eu forneço para uma massa de gelo aqui para virar água, por exemplo. Quanto de calor eu forneço para ele para virar água? Aí você usa a equação do Q igual a M vezes L, tá? Ou outras substâncias transformar a transformação da matéria. E aí tem uma tabelinha para vocês ali, ó. Tem lá, ó. Substância. Solidificação da água. Então, o calor latente dela é menos 80 calorias por grama. O que quer dizer esse menos 80? Eu tenho que retirar calor, né? Para que vire a água, vire gelo, tá? E aí tem lá, vaporização da água. Para pegar a água e transformar a água em vapor. Eu forneço 540 calorias por gramas, tá? Então, para pegar a água lá e virar vapor, eu tenho que fornecer aquela de calorias, tá? Ponto de fusão da água ali, no caso. Ponto de fusão ali, no caso. Ou vaporização da água é 100 graus Celsius, né? De vaporização. Fusão do gelo é 100. E para você transformar ali gelo em calor latente é 80 calorias por grama, tá? Aí tem lá condensação. Tem o ferro também. Cobre, alumínio. Então, essa tabela me mostra o quê? Me mostra cada substância com seu ponto de fusão lá. E a quantidade de calor que eu forneço ou que eu retiro né, da substância. Ou ela pode se retirar calor, ou você pode fornecer calor para ela transformar de um sistema físico para outro. E aí, cara, como é que tá? Giba, só para recapitular aqui o que a gente está dizendo, Isso. Então eu queria que você falasse novamente em que momentos eu uso a equação do calor sensível e em qual momentos eu uso a equação do calor latente. Certo, Carol. Boa! Como é que tá os alunos? Estão participando também? Participação em peso do segundo ano, hein, pessoal? Tem bastante gente falando presente aqui. Tá presente, presente, isso. Depois eu tenho a chamada. Só no final do ano. Ó, quando eu vou usar a equação do calor sensível? Quando só tiver o quê? Variação de temperatura, tá? Isso é importante saber. Então você vai lá, um objeto, você forneceu calor, variou só a temperatura dele. Você vai usar a equação do calor sensível. Agora a água virou gelo, o gelo virou água. Aí qual é a quantidade de calor para fazer isso? Aí eu vou usar a equação do calor latente, tá? No caso. Então, quando transformação da matéria, vou usar essa. E quando variar a sua temperatura, vou usar essa.
Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, depende da massa e depende do calor latente, certo? Não tem variação de temperatura aqui, ó. Lembra que a temperatura é constante? Quando tá virando gelo ali, né, naquele momento? Então você vai usar a equação do calor latente. Agora, se variou só a temperatura, você vai usar a equação do calor sensível, tá? Está sensível à variação de temperatura, né? Aqui a gente vai usar quando tiver transformação. Certo, Carol? Fala aí. Certinho. Então quer dizer que se mudou o estado físico, eu uso a equação do que mole. Que moleza, isso. E se eu só mudei e variei um pouquinho a temperatura, eu vou usar o que macete? Isso, é isso aí, pessoal. Isso mesmo. Entendeu? Aí você tem que ficar esperto com o quê? Com um sistema aí que está falando ali, ó. Se variou só a temperatura, beleza, você vai lá. Ah, qual a quantidade de calor que você tem que fornecer? Se variou só a temperatura, né? Só calcula pelo que macete, eu acho a quantidade de calor que eu forneço ou que eu retiro do sistema também, tá? Agora, se virou gelo, não virou água, ou o ferro derreteu, ou o sistema mudou de estado físico, aí você vai usar a equação do que mole. Certo? Entendeu as duas diferenças, pessoal? Isso é importante entender, tá? Você usar o que macete e usar o que mole. Beleza? Tranquilo? Qual é o próximo tema aí? Maneira de transferir calor. Nossa, tá até dando calor aqui, viu? Ó, calor, pessoal, pode ser transferido de 3 maneiras diferentes. Condução. Daqui a pouco eu vou falar do Joule, hein? Daqui a pouco eu vou... Condução, convecção e irradiação, tá? Quando nesse momento de falar de calor, eu lembro do Joule, né? O Joule é um grande físico também, que vai falar do Joule, calor, né? Calor, energia, né? Vai ter a experiência do Joule que vão fazer. Então, quando eu falo do Joule, eu sinto a presença do Joule aqui com a gente. Hoje foi o Newton. O Newton já foi pro lugarzinho dele lá, né? Agora o Joule está por aí. Está perambulando ali, perto do Fábio e do Jonas, do pessoal da matemática. Eu estou só observando, mas não tenha medo não, que ele não machuca ninguém. Entendeu? Não precisa sair. Então, o que acontece? Então, eu falo, Joule, você está aí? Ele vai dar um sinal. E esse sinal, a Carol vai me falar, baseado naquela latinha ali. Ixi. Posso perguntar se o Joule está aí? Você vai conversar com essa latinha que está em cima da minha mesa. É isso que você está querendo me dizer? Ela vai mexer. Joule, você está aí? Olha lá. Tá. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ficou até emocionado. Isso, tá vendo aí, pessoal? É o sinal que as coisas realmente aqui acontecem. A aula do Giba é aula também mística. Giba, pode mandar ele embora. Isso, tá bom, já sei, já. Pode ficar quietinho aí. Isso, tem os restos mortais dele ali, então ele se mexe. Ó, então, nossa aula também tem entidades, tem tudo vinculado à nossa aula, né? Tá passando em outras dimensões também, que eu sei, que tem contato por aí que eu sei, tá? Pessoas que já morreram, graças a Deus. Então, vamos aí. Ó, o que é a condução? Transferência de energia ou calor nos condutores. Essa transferência ocorre através das vibrações atômicas, pessoal. Lembra lá? Então, você for essa energia lá para os átomos, né, para o sistema, para o átomo, esse átomo ganha energia, vai vibrar ali, né, o sistema está vibração, né, vai passar energia para outro átomo, e aí essa energia vai sendo transferida, né, no caso. Essa transferência de energia, eu chamo de o quê? De condução térmica, tá, no caso. Então, tem um desenho para vocês aí, ó. Esse desenho eu que fiz em casa, olha que desenho bonito, né? Não é um desenho bonito, Carol? Perfeito, Bonito, nossa. Né? Nossa, sou um artista mesmo, ó. Vê ali, ó. Fui lá, desenho em casa, que desenho lá, ó. Aí peguei a vela, tem ali a vela, igualzinho a vela, né? Igualzinho. Igualzinho a vela. Ó. Peguei a vela ali, então lá, você acendeu a vela na ponta do sistema, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Aí o comecinho está a 40 graus Celsius. Então, o que acontece? Existe uma diferença de temperatura, né? Porque ali, como está aquecendo, vai ter uma temperatura maior, e na ponta do sistema vai ter uma temperatura menor. Até que toda a barra esteja o quê? A mesma temperatura. Certo, Carol? Certinho. E ali tem o quê também? Fluxo de calor, né? Tá lá o fluxo de calor ali no caso, no condutor. Pode ser um ferro, um alumínio, assim por diante. Tá? Essa é a condução de calor, tá, pessoal? Vamos mostrar isso aqui depois, aqui ao vivo, para vocês verem que isso acontece, hein? Eu não estou mentindo, não. Vale salientar o quê? A eficiência do fluxo de calor depende de alguns fatores, tá? Então tem equação aí, ó. Depende do tipo de material, que é a equação chama da lei de Fourier, ó. Depende do K, que tem um A, delta, sobre, vou chamar aqui de E, tá? Então o que acontece? O que essa equação fala para mim? Aqui é calorias por segundo. É o fluxo de calor, né? Caloria por segundo. Então o que acontece? Para essa transferência de energia ser bem eficiente, depende do que esse sistema? Depende desse Kzinho aqui. O que é o K?
coeficiente de condutividade do material, tá? Isso é importante saber. Cada material tem um coeficiente de condução, tá? O que é o A? É a área desse material, a variação de temperatura e a espessura desse material, tá? No caso. Então, o quanto esse material é eficiente ou não para conduzir calor, depende da equação aqui, chamada lei de Fourier, tá? Essa equação aqui que depende do material que é feito, né? Se é alumínio, se é ferro, a área do material, essa variação de temperatura e é o inverso da espessura desse material, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque a condução depende desses fatores físicos aí que é importante, tá? E aí tem aí, ó. Vamos olhar a tabelinha aí, ó. Você tem lá prata, alumínio, ferro, água, areia, o ar seco, cobre, vidro, lã, concreto e madeira. Meus alunos queridos, falem para mim aí, desses materiais, quais são os melhores condutores de calor aí? Põe no chat aí para a gente conversar com vocês aí, eu e a Carol. Põe aí. Olha esses materiais e fala para mim quais desses materiais são um bom condutor de calor, tá? Vamos lembrar que esses valores aí, ó, quanto mais próximo de 1 é melhor, tá? Quanto mais próximo de 1, quer dizer que esse material é um bom condutor de calor, beleza? Então fala para mim aí, desses materiais, quais são os bons condutores, quais são os mais ou menos e quais são os meia boca. Né, Carol? Quais são os gente, só não esquece de colocar no chat quais são os bons condutores isso. E quais são os meia boca, foi isso? Isso, ou os isolantes, né? Para falar assim, isso aqui, os materiais são isolantes, né? Então, os bons condutores e os maus condutores. Os maus condutores. Isso. Põe no chat para mim aí, pessoal. Olha a tabelinha, olha os valores. Fala rapidinho para mim aí. Vou deixar eles falando aí. Ó, tem muita Isso. gente já falando aqui. A prata, o alumínio e o cobre são bons condutores. Certo. E a madeira é mal condutora de calor. Isso. O que mais ali? Isso, a maioria fala isso. Ó. É isso aí, pessoal. Isso mesmo, ó. Se a gente olhar os números ali, ó, você pegar a areia, mal condutor de calor, mais isolante, né? O ar seco, né? Lembra do ar seco, quando você tem um dia muito quente, né? Aquele dia abafado? O ar, ele né, retém mais calor, né? No caso. Então, ele conduz pouco calor. Então, você sente aquele sensação térmica de estar mais abafado, né? O ambiente. Você tem lá também, lá, ó, a lã, né? Mais isolante. Lembra aquela roupa de lã, né? Por isso que é importante fazer a roupa de lã é mais isolante, né? Ajuda mais a segurar o calor do corpo humano, certo? Você fala mais alguma coisa aí? Não. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Então você viu o quê? Os condutores e os mais isolantes de calor, né? Depende desse coeficiente aqui, ó, de condutividade. Vamos lá. Interação com o chat aí. Um minutinho para vocês. Por que os cabos das panelas são de plástico ou madeira? Pensa nisso aí um pouquinho. Porque os pratos a ser retirados do micro-ondas, né? Dos micro-ondas, estão quentes, né? De onde vem esse calor aí que você, quando vai tirar aquele prato, às vezes você até se queima, né? Dependendo do material ali, até queima. É verdade. Né? De onde vem esse calor que aquece esse prato aí, certo? E por que os cabos de panela são de madeira ou plástico, né? Por que isso acontece? Tá? Pense um pouquinho nessa questão. Um minutinho para vocês pensarem e colocar aqui no chat para a gente interagir aí com o professor Giba e a professora Carol, certo? Um minutinho. Giba, muita gente respondendo aqui, ó. O Eric, ele disse que os cabos são feitos de plástico, de
madeira ou de plástico, porque é para não transmitir calor. A Débora fala porque eles são maus condutores. O Isso. Cauã fala que a madeira e o plástico são maus condutores também. O José fala que eles são isolantes e para não esquentar e queimar a mão da gente. Isso, pessoal. Alguém comentou um pouquinho do prato de micro-ondas? Não, deixa eu procurar aqui se tem alguma esqueceram do coisa. micro-ondas, Esqueceram pessoal. do micro-ondas, ó. Esquece do micro-ondas não, pessoal. Micro-ondas é gente fina. Ó, isso, pessoal. A questão é isso, é Ó, isolar, a né? Melissa falou aqui, ó, do prato de micro-ondas. Ela falou para que as ondas de calor não cheguem nas nossas mãos. No micro-ondas? É. Nossa, as ondas de calor, certo. Vamos pesquisar, vamos procurar um pouquinho a questão, pessoal. Primeira coisa, pessoal aí, ó, certíssimo, né? Tem que ter o quê? Madeira ou plástico para você não conduzir calor para sua mão, né? Você não queima a mão. Tranquilo? E do micro-ondas, pessoal, lembra lá, você põe lá a comida lá no micro-ondas, certo? Liga o sistema, ela vai aquecer quem? Ela aquece primeiro a comida, né? A comida é aquecida pela interação das ondas eletromagnéticas, né? Os micro-ondas, que vocês vão ver depois aí, lá no terceiro ano, né? Com o professor Fábio aí na área, certo? E aí o que acontece? E aí, esse calor, né, ali, é transferido por condução para onde? Para o prato. Cuidado, hein? Tem materiais, tem certo tipo de prato que ele absorve mais calor que outros. Quando você vai pegar o material lá dentro, ele pode até queimar sua mão, sabia? Aconteceu isso mesmo comigo. Esses pratos aí que é meio vagabundo. É verdade. Dependendo, dá até para pegar. Se você deixar pouquinho tempo, você consegue até pegar com a mão. Depende. Mas tem outros tipos de material que não dá, não. Não dá, Para pegar, às vezes, queima a mão. Em casa mesmo, eu esquentei comida em casa uma vez. Tá, esquentei lá o tempo certinho lá, beleza, peguei. Aí eu fui esquentar a mesma comida com o mesmo tempo. Eu quase queimei minha mão. Falei, o que é isso aí? O que está acontecendo isso aqui? Ninguém me respondeu nada. Aí fiquei triste. Então eu falei, é física, meu Deus do céu. Isso é física. Esse material aqui é um mau condutor. O que acontece? Ele reteu mais calor. Fui pegar aquele prato ali, mano. Quase que queimei minha mão. Deve ter sido o Joule, né? O Jaule quer me ferrar, o Jaule, mano. Pode falar ferrar? Pode, né? O Jaule, pode não. O Jaule é meu amigo. O Jaule é meu amigo. O Jaule é meu amigo. Então, o que aconteceu? Aí, eu acabei... Tem que tomar muito cuidado com que tipo de material se põe ali dentro. Por quê? Tem material que conduz mais calor, que retém mais calor. E tem material que não, que conduz mais calor, no caso, tá? Então, isso é importante saber. Mas a maioria aí, certíssimo aí, na questão da madeira e do plástico, tá? São mais isolantes. Convecção. Pessoal, convecção seria o quê? Você vai transferir calor, aí é mais nos fluidos, né? Nos líquidos, nos gases, tá? E essa transferência é onde? Devido ao movimento de massa, em consequência o quê? A alteração da sua densidade, tá? Ou uma diferença de densidade. Então vamos ver como isso acontece? Você tem lá, ó. Você põe uma panela no fogo. Põe a panela no fogo lá, começa a aquecer essa água, certo? Então o que acontece? A água começa a aquecer, começa a ter o quê? Uma mudança na sua densidade, lembra? Quanto menos denso, a densidade da água quente vai acontecer o quê? Vai começar a subir em relação à superfície. Lá em cima, estaria mais frio, né? Com a temperatura menor, vai ter troca de calor aí, né? Entre a água mais fria e a parte... E aí o que aconteceu? Ela vai esfriar e vai descer. Então, esse movimento de aquece, sobe, esfria, desce. Aquece, sobe, esfria... Nossa, não dá uma musiquinha? Dá uma musiquinha. Aquece, Canta dá. aí pra gente poder Isso, aprender. aquece. Quando você aquece, você sobe. Quando você sobe, você desce. Inventei agora, pessoal. Bonita música? Ficou ótimo. Nada a ver. Ó, entendeu, pessoal? Então, esse movimento de convecção acontece tanto na água, olha lá, acontece no interior da Terra também, tá no magma da Terra, acontece no interior do Sol também. Lembra que a radiação do núcleo do Sol demora mais ou menos 1 milhão de anos para sair do núcleo e chegar até a superfície do Sol, tá? Por esse movimento de convecção, né, que não é rápido assim, vai tendo absorção de calor e de fótons, assim por diante. Aonde mais acontece isso? Nas cidades, né? Lembra a ilha de calor, né, Carol? A ilha de calor, né? Porque aquece o material ali, vai aquecendo aquele ar em volta, o ar sobe, certo? Lá em cima, ele troca de calor, né? Então ele desce. Então esse movimento de convecção acontece também nas cidades. Além do mais, pode até aumentar a temperatura da cidade, por quê? Se tiver muita poluição, né? E esses prédios, né? Prédios altíssimos, né? Acaba retendo calor ali. Então você tem um lugar mais abafado, né, Carol? Perfeito. Você vem num dia a dia, tem um dia muito quente, parece que aquele calor tá te sufocando no dia a dia ali, né? Porque parece que tá retendo calor ali no caso. Que é o ar que acontece. O ar que deveria subir, depende do sistema ali, não sobe, fica retido ali, você fica tendo aquela troca de calor direto ali. Onde mais acontece isso? As brisas marítimas também, tá?
Que é quando você tá lá, o ar quente ali, né? Sai dali da areia, ele é jogado pro sistema lá pro mar, tem toga de calor, o vento joga esse ar de volta, e tem aquela brisa gostosa, né? Do mar, né? Dá vontade até de tocar uma música, de cantar ali naquela hora, né? Tudo bonitinho, tranquilo? O que mais? Irradiação. Só o que é importante saber, ó? Importante saber uma coisa, ó. Condução de calor e convecção de calor, isso depende do material ali, para isso acontecer, tá? Um material sólido, líquido, um gás e por diante. Agora, a irradiação térmica, ali não, aí é por ondas eletromagnéticas, tá? Em especial ali o infravermelho, né, que é o calor. Então, lembra, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, tá? Então o Sol emite a radiação, vem a luz, né, a radiação do Sol, e vem até a Terra, e aquece a Terra. Mesmo a distância aí de 150 milhões de quilômetros, tá? Por quê? Porque aí você tem o quê? Ondas eletromagnéticas, tá vendo? Ali já é vácuo ali. Então, esse tipo de ondas se locomove tanto em materiais como também no vácuo também, tá? No caso. Então, esse tipo de transferir calor é através do quê? Das ondas eletromagnéticas, tá? Quer dizer, eu não preciso ter contato com o sistema para dizer que está quente, tá? Aí, a uma certa distância, eu sei que tem calor ali em volta, tá bom? Aí tem lá o fogo, né? E a vela também, certo, Carol? Também emite calor ali por ondas de calor ali, certo? Isso já me lembrou festa junina, já, Isso. volta da fogueira ali, Fogueira. sentindo o calor Nossa, emitida muito por bom, ela. viu? Nossa, muito bom, pessoal. O calor, você vai brincando com a fogueira, entende? Aí vai dançando. Nossa, eu fiquei até emocionado, viu, com isso. Mas não vai ter esse ano, né? Que pena que esse ano, tipo, pro ano que vem, tá? Vamos fazer a experiência com você, então? Vamos para a experiência, que eu acho que esse simulador, vou deixar para falar de gás, depois eu falo com o simulador, é melhor, né? Não, se der tempo, eu falo do simulador com vocês. Vamos lá. Qual é a experiência de vocês aqui? Primeiro, a gente vai simular aqui a ideia de condução de calor com vocês, tá? Então, aqui você tem o quê? Você tem aqui uma vela, uma haste aqui de alumínio, tranquilo? E aí, eu coloquei dois sisteminhas aqui, ó, dois parafusos que estão ligados com parafina, tá? Eu peguei lá a vela, derreti e botei aqui, coloquei com parafina para segurar os dois sisteminhas ali, os dois parafusos. Então, vamos ver se essa condução de calor, como que acontece, tá? Vamos ver como essa condução vai ocorrer quando eu ligar aqui o sisteminha aqui. Então, eu vou ligar aqui o sisteminha. Isso, um pouquinho aqui, certo? O material está aquecendo. Lembra que tem a questão da condução de calor. Vamos ver quanto tempo vai demorar aí para cair o primeiro parafuso. Vamos ver ali. Ô, Giba, com que você colou esse parafuso aí? Com parafina, com o material da vela. Derreti. Então, quando esquentar ali, vai derreter e cair o parafuso. Sim, então a ideia é a gente, pela condução de calor. Lembra que a eficiência, né, de condução depende né, do material que é feito, né? O material depende da área, né, de contato, tá vendo? Esse material aí provavelmente é o alumínio, né? Que é um bom condutor de calor, tá? O alumínio é um bom condutor de calor. Só que tem uma coisa, como eu coloquei bastante vela também ali em cima para não cair no caminho, então vai demorar um pouquinho para cair, que eu coloquei bastante vela. Mas tá lá, tá conduzindo. Isso. Olha lá, tá derretendo um pouquinho. É que tem um vento batendo. Aê! Caiu. O primeiro caiu, certo? Qual que é o sinal que a gente tem aqui? Que o calor está conduzindo aonde? Daqui, né? Que seria da minha esquerda para a minha direita. Certo, Carol? Exato. Tranquilo? Esse aqui vai demorar um pouco mais, né? O calor, né? A eficiência depende do material, depende da área. E outra, tá tendo variação também ali, né? Na fonte de calor. Essa variação provoca também o quê? Demora um pouco de você aquecer todo esse material aí. Tranquilo? Essa é a condução de calor. Aqui em cima, pessoal, eu vou tirar um pouquinho aqui. Aqui em cima, deixa eu até tirar aqui. Deixa eu ver se vira aqui. Isso, vira. Deixa eu tirar aqui. Vou descer aqui. Isso. Aqui, eu coloquei também outro material, só que aqui é o plástico, tá? Então, se eu botar aqui, o plástico é um bom isolante ou um bom condutor? Fala aí pra mim aí. Deixa assim. E o plástico? Conduz melhor do que o alumínio? Olha lá, ó, tá queimando. Queima. Certo? A gente viu no material lá que o plástico é um mau condutor de calor, né? O que vai acontecer ali? Ele vai pegar fogo. Isso que eu ia falar. Será que você não vai provocar um incêndio aqui com isso? Não, olha lá. Tá bom, todo mundo viu já. Todo mundo já viu. Isso, certo? O plástico, pessoal, ele ia queimar aqui, ia botar fogo na casa, só que não é cuidado, vem, ó.
continua o material aqui, ó, não conduziu nada de calor, né? Tem mais calor aqui do que a condução de calor. Isso que é o que acontece. O plástico é o mau condutor de calor, tá? O alumínio não, é o bom condutor de calor. Então, você vê que demora um certo tempo ali para derrubar o sistema, certo? Tranquilo? Certíssimo. E aí, uma outra experiência que eu falei com vocês, deixa eu tirar aqui, que é a experiência da convecção. Vamos ver a convecção agora. Aqui tudo é real, pessoal. Aqui, nada é enganação, não tem jogo de câmera não, rapaz. Aqui é no mundo real. Já me queimei 2 vezes, mas vou me queimar mais. Vamos lá. Ó, eu fiz aqui um espiralzinho, né? Também que está aqui um espiral, certo? Acenderia uma vela. Você vê que ele está quase, né? Um pouquinho de movimento aqui, porque devido o ar também aqui em volta. E eu estou falando aqui também esse movimento, né? Então, a ideia é colocar esse espiralzinho aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, tá vendo, pessoal? Isso não é bruxaria, não. É física. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, isso. Vamos lá. E aí, ó, conforme ali aquece o ar em volta, esse ar aquecido vai subir, né? Diminui a densidade. E aí a interação do ar aqui com o material vai fazer o material girar, ó. Aqui, ó. Assim, se não pegar fogo. Isso aí, ó. Tá vendo? Tá girando bem pouquinho, ó. Tá girando pouco. Devido a esse sistema aqui também, ó. Tá enrolando muito. Deixa eu desenrolar aqui pra vocês. Vou colocar certinho aqui. Aí, ó. Se pegar bem, ó. Tá vendo? Tá vendo certo? Ó. Agora, certinho, encaixei aqui. Tem um movimento do espiral devido com o ar, né? O ar aquecido ele sobe. E o movimento do sistema aqui, tá? Então, quando você estiver em casa, ou estiver em um ambiente que, de repente, o ventilador ele se movimenta, por exemplo, tem um dia muito quente, né? Às vezes é isso, às vezes o ar sobe, né? E pode até movimentar esse ventilador aí, mesmo desligar, tá? Não é bruxaria, não. Certo? Olha lá, ó. Esse é o movimento que de convecção, tá, pessoal? Isso é a convecção, tá? No caso. Então, aqui o ar aquece, ele vai subir aqui e movimenta o sistema, que é essa espiral aí, tá? E aí a gente viu também a condução. E a irradiação térmica, professor? A irradiação térmica, pessoal, é só você colocar a mão perto aqui, ó, você vê que sente o calor, né, da vela, né? A radiação seria o quê? A vela irradia calor, né? A distância. Então, não precisa você tocar na vela que está quente. Só colocar a mão aqui em volta, ó, eu vejo que a vela está, né, emitindo calor, tá? Outra coisa importante, pessoal, para vocês, com relação à irradiação térmica, lembra que as câmeras, né, de infravermelho, lembra? Todos nós aqui emitimos calor, né? Infravermelho, tá? Existem algumas câmeras, né, que enxergam esse infravermelho, né? Aí, no caso, aqueles desenhos que a gente vê na internet, que é a parte mais avermelhada, a temperatura é maior, a parte mais azulada, a temperatura é menor, tá? Então, o nosso olho, ele não é sensível ao infravermelho, tá? Ele é sensível ao quê? À luz visível, beleza? Agora, a nossa pele, ela é sensível ao infravermelho. Então, às vezes, você aproxima de um objeto, você sente o calor que está emitindo, tá? Alguns animais também, por exemplo, a cascavel, tem sensores também de infravermelho perto do seu nariz, naquele sistema ali, que ela detecta, né, uma presa só à distância, né, no caso. Só pelo calor que ela emite, tá? Teve até acidentes, na época atrás, que o cara matou a cascavel, quando ele foi pegar ela mesmo morta, ele acabou sendo picado. Mesmo era morta. Por quê? Porque aquele sensorzinho ali continua ativo. Então demora um certo tempo, né, para aquele sensor parar de acionar. Então, tem animais que enxergam no infravermelho, né? Tem câmeras que enxergam no infravermelho. Tem estrelas que emitem no infravermelho, né? Estrelas, galáxias, né, que emitem no infravermelho. Isso é importante falar com vocês, tá bom? Tá? Então, isso aí que a gente aprendeu hoje. Aprendemos calor sensível, né, Carol? Calor sensível. Recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu hoje para poder finalizar, certo? Certo. Calor sensível, calor latente. Falamos da condução de calor, condução, irradiação, convecção de calor, certo? E aí, eu te usar um simulador com você, mas deixa quando a gente fala de gases, que é melhor, né? Fala dos gases. A gente usa o simulador, que é bacana. Perfeito. Tá? Sol, até mais. Boa tarde, fique em casa. Sério, Carol? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Sol. Até mais.